Você muito provavelmente já sabe que Jurassic Park mentiu sobre o verdadeiro tamanho dos raptores. Porém, o buraco é bem mais lá embaixo. Vem comigo que eu vou te explicar como essa confusão aconteceu e como o Jurassic Park supostamente preveu o futuro. Olá, eu sou a Trix, você está no Diálogo de Trix e essa imagem aqui, ó, mostra o tamanho em escala dos dromeossaurídeos mais retratados e mais conhecidos pela mídia. Aqui a gente tem o Velociraptor, que na verdade tinha o tamanho de cachorro, e aqui um pouquinho mais acima a gente tem o Raptor do filme. Sim, ele não era um Velociraptor. Essa confusão acontece porque no livro que o Mitchell Crichton usou como referência, né, um dos livros que ele usou como referência para escrever o livro Jurassic Park, ele usou, né, um livro chamado Dinossauros Predadores do Mundo. Nesse livro, o paleontólogo escritor dele, né, que é o Gregory Poe, ele atribui o gênero Deinonychus como uma subespécie dentro do gênero Velociraptor, chamando assim os dois bichos pelo mesmo nome de Velociraptor. Isso já não foi muito bem aceito, né, pela comunidade paleontológica logo de começo, mas o livro ele foi um sucesso de vendas. E esse livro ele foi usado como referência para o autor de Jurassic Park. Então, ele colocou, né, o raptor do filme como sendo um Velociraptor e não um Deinonychus, sendo que, na verdade, ele se inspirou em outra espécie para compor esse animal. Isso foi mantido, inclusive, no filme, na adaptação para o cinema. Ah, mas eu ouvi dizer que ele, na verdade, seria um Utahraptor e não um Deinonychus. Essa confusão, outra confusão que acontece, porque mesmo sendo o Deinonychus sendo bem maior do que o Velociraptor, como está mostrando aqui, ele ainda assim é menor do que um animal do filme. Ele batia mais ou menos aqui, ó, no peito, né, de um ser humano, quanto do filme ele era praticamente da altura de uma pessoa. Se bobear, era maior do que muita gente, né? Então isso aí foi um negócio que foi aumentado, né, para ficar mais assustador e mais legal, mais maneiro o bicho do filme. Só que o que acontece? Na época que foi publicado tanto o livro quanto o filme, a gente não tinha conhecimento de nenhum dromeossaurídeo, que é a família em que os Velociraptor está inserido, que fosse desse tamanho, que fosse desse tamanho absurdo de uma pessoa. Porém, mais para frente a gente descobriu os fósseis do Utahraptor. O Utahraptor, ele era o maior dromeossaurídeo que a gente conhece até então e ele tinha o tamanho de um ser humano. Então, aqui, ó, esse último aqui, grandão, é a representação de um Utahraptor, do lado de um Deinonychus e de um Velociraptor. O filme ele praticamente preveu o futuro, né? Foi um erro, mas ele meio que preveu uma próxima descoberta que viria. E por isso que tem toda essa confusão ali com o nome dos raptores no filme e no livro. Eu também não li o livro original, quero muito ler. Então eu não sei se esse erro foi do livro de ter deixado o bicho maior do que um Deinonychus era, ou se na adaptação para o cinema que eles aumentaram para ficar mais maneiro. Eu sei que o tamanho do Dilophosauro do livro é diferente do Dilophosauro do filme, mas eu não duvidaria que o cinema teria aumentado o bicho propositalmente. Inclusive, se alguém tiver lido o livro, soubesse se os raptores de lá realmente têm o tamanho de um rapto ou não, conta pra mim que eu realmente quero saber disso aí. Lembrando que eu sempre vou estar falando mais sobre paleontologia aqui no perfil, então se você gosta, faz todas aquelas coisas que os blogueiros e os influencers gostam que vocês façam, eu vou ficando por aqui e um Feliz Natal para vocês. Tchau!